Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Olá pessoal, começando mais um Raio X aqui no 45 Minutos, eu sou Celso Shigami, estou aqui com o Fred Figueroa e com o maestro Cássio Zirpoli para mais uma análise sobre a seleção brasileira e dessa vez o que vai estar no foco aqui do nosso programa é a segunda convocação de Carlo Ancelotti, a segunda convocação que vai marcar justamente os últimos 2 compromissos do Brasil, que já está classificado para o Mundial, nas eliminatórias sul-americanas, né? O Brasil que recebe o Chile dia 4 de setembro e depois enfrenta a Bolívia fora de casa no El Alto, né? Em seus mais de 4.000 metros de altitude. Primeira vez que o Ancelotti vai fazer um jogo na altitude, desse porte de altitude. Foi até perguntado sobre isso. É uma curiosidade, porque de fato é algo muito sul-americano, né? Esses jogos em altitudes fora, né, dos padrões mais tradicionais. Onde os efeitos aí dessa altitude realmente tem um impacto decisivo no rendimento do jogo, na forma... E é onde o filho dele sofreu semana passada. Exatamente. Treinando Botafogo, acabou eliminado pela LDU em Quito. Perfeito. Na Libertadores. Perfeito, muito bem lembrado, maestro. Ainda vai aí com esse alerta do filho, né, de Ancelotti. E aí, Fred, a gente que vai passar, obviamente, posição por posição, vou fazer o convite para primeiro a gente falar das novidades, tá? Das 9 mudanças. Falar dos 9 jogadores que deixaram de ser chamados da última para a atual convocação e dos 9 jogadores que foram chamados pela primeira vez por Carlo Ancelotti, como eu cheguei a citar, desses 9 convocados pela primeira vez por Ancelotti, apenas um estreante na seleção brasileira em convocações, que é Caio Jorge. Celso, um número alto de mudanças, tá? E que foi justificado pelo treinador como, e de forma muito direta e convincente e natural, ele precisa criar oportunidades para que ele conheça mais jogadores e conheça no dia a dia e conheça nos treinamentos. Não é só questão de colocar os jogadores em campo. Ancelotti, ele chega a dizer o seguinte: tecnicamente eu conheço todos eles muito bem. Tecnicamente eu os conheço muito bem. Eu preciso comportamento, postura, e é por isso que ele abriu tantas vagas entre aquela convocação para os jogos contra Equador e Paraguai e essa convocação agora já é uma convocação mais tranquila, com perfis de jogos mais tranquilos. Essa questão da altitude faz com que esse jogo da Bolívia tenha um desafio diferente, mas o Chile é um jogo que é muito, muito tranquilo no Maracanã. Tá? Então, da parte defensiva, as mudanças foram as saídas, tá, de Danilo e Carlos Augusto, considerando Danilo aí meio lateral, meio zagueiro, mas de Danilo e Carlos Augusto. Danilo do Flamengo, Carlos Augusto, o campeonato italiano, voltou agora, né? Não sei o quanto isso pesou, e a lateral é um problema constante, tá? Então tem um sentido aí nessas mudanças. Dentro do sistema defensivo dos zagueiros, sai Léo Ortiz e Lucas Beraldo, tá? No meio de campo, Andrés Pereira, que está deixando possivelmente a Premier League para voltar ao Brasil. O Palmeiras tem negociações avançadas, né, para repatriar o jogador do Fulham. Ederson, do Atalanta, pesa aí talvez a questão, de novo, campeonato italiano voltando agora. Gerson, que deixou o Flamengo, foi para o Zenit.
causando em muitos a sensação de que ele ir para o futebol russo tiraria ele do foco. Porém, ele não foi convocado, mas outros 2 jogadores do Zenit foram. Exatamente. Então, não entra nessa conta aí. Talvez seja realmente mais uma experiência de Ancelotti para trazer novos jogadores, tá? No ataque, 2 mudanças. Antony não está jogando, tá? Não está jogando e espera uma negociação para voltar para a Espanha, para voltar a ter chance. E Vini Júnior, tá? Que aí Ancelotti já conhece muito bem e não precisa. E estava suspenso, aqui, né? E não precisa aqui. Está suspenso para um dos jogos, né? E não precisa aqui. A gente também. O Brasil já está classificado, não adianta trazer o jogador para jogar uma partida, tá? Um jogador que tem uma certeza. Foi tratado até como descanso. Isso também. Natural, absolutamente natural, tá? Perfeito. E além do que, a gente está falando de um jogador que é uma certeza, tirando aí qualquer lesão, qualquer coisa mais ligada a um imponderável. Mas ainda que faça um começo de temporada ruim, ninguém imagina que Vini Júnior vai ter tempo de mostrar ruindade o suficiente para deixar de ser convocado para a Copa do Mundo, né? E na coletiva, em relação à convocação, que a gente vai falar as diferenças, e acho que vai ficar, trazer informação que acho que vai bater com o que a gente vai dizer a partir de agora, que Ancelotti, falando nessas mudanças, ele citou as 9 trocas, mas dizendo que meio que já tem entre 14 e 15 jogadores de uma base fixa ainda que as matérias falem de 23 jogadores, mas até melhor que são 26 convocados, ou seja, o grupo é até maior na Copa do Mundo, o clássico são 23 jogadores, mas a tendência é de 26 convocados, e mesmo sendo a segunda convocação de Ancelotti, né, as 2 para dobradinhas, né, mas assim, segunda lista de convocados, mas ele já dizendo algo que faz sentido, inclusive com essa quantidade de trocas que a gente está vendo aqui, de ter entre 14 e 15 jogadores fixos, e, por exemplo, eu estou dizendo isso porque, ainda que Vinícius Júnior não esteja, aqui é muito... parece ser muito óbvio que ele é um desses 15 jogadores fixos, né, assim, que estariam já nessa lista sem muita dúvida em relação à continuidade na seleção brasileira. E aí, Fred, antes de a gente ir na posição por posição, vamos falar também das novidades, né? Quem é que está sendo lembrado pela primeira vez aí pelo técnico da seleção? Celso, laterais, tá? 2 novidades surpreendentes, de certa forma. Um deles a gente citou no programa da semana passada, tá? Caio Henrique, lateral do Mônaco. A gente citou aqui, destacamos, o Mônaco tem um brasileiro que é titular absoluto, tá? Porque Wanderson nem é titular absoluto lá. A gente debate isso depois. Então, Caio Henrique aparece na lista. Douglas Santos reaparece na lista depois de muito tempo, tá? Jogando no Zenit. Fabrício Bruno do Cruzeiro. Muito inesperado. Muito inesperado. É engraçado como as convocações de Douglas Santos sempre vem com esse selo de inesperado. Mas nesse caso, né? Tem uma outra particularidade. Tem 3 laterais esquerdos na convocação. Isso. O que mostra, inclusive, uma certa dúvida, um certo incômodo na posição. A gente vai debater posição por posição, tá? Fabrício Bruno, do Cruzeiro. Gabriel Magalhães, que aí é dono da posição, voltando, né, na convocação. Joelton, também voltando. Foi muito mal contra a Colômbia, mas ainda não era, obviamente, sob o comando de Ancelotti. Ganha uma segunda chance. Lucas Paquetá, que aí ganhou uma grande chance do futebol, né? Foi absolvido. E o Brasil pode ter conquistado um reforço inesperado, Fred. Pode. Reforços inesperados. Porque, vamos falar de Paquetá mais para frente, mas pensando no que ele vinha apresentando na seleção, é um jogador de características interessantes e que, se conseguir recuperar um bom ritmo aí, pode ser um fator positivo, conquistado de forma também surpreendente. E tanto que voltou imediatamente para a lista, né? E aí, 3 novos nomes no ataque. Um a gente já estava esperando muito, porque chegou no Chelsea muito bem, que foi João Pedro. Caio Jorge, artilheiro da Série A, tá? Que ganha aí uma possibilidade de, quem sabe, se inserir de forma mais real num projeto de Copa do Mundo. E Luiz Henrique, né? Que muito bem no Botafogo, mas foi para o Zenit, sai aí um pouco do radar, porém ganha mais uma chance na seleção brasileira, tá? E aí, Celso, fazendo um balanço que a gente trouxe também no programa da semana passada,
com essa distribuição geográfica, né, da seleção brasileira. A gente tem a Premier League concentrando aí, né, mais da metade da lista, são 12 jogadores da Premier League. Não por acaso tem o apelido pejorativo de os Lords da Premier, né, da Premier League, quando se critica um pouco a postura da seleção brasileira. O Campeonato francês, né, com 4 convocados. O Campeonato Brasileiro com 4 convocados, né, diminuiu aí a participação dos jogadores que atuam no Brasil, mas 2 deles foram para a Europa, né, Estevão e Wesley. Tá? Sim. Sim, mas um deles, o Wesley do Flamengo, foi para a Europa e o outro, Estevão do Palmeiras, foi para a Europa. Então, tem uma redução aí desses 2 jogadores que entraram na conta da primeira convocação como jogadores que atuavam no Brasil e agora foram, né, para a Europa. Um jogador da La Liga, né, do Campeonato Espanhol, 2 jogadores do futebol russo e um da Liga Árabe, tá, que é o goleiro Bento. Então, essa é a distribuição, Celso, geográfica dessa convocação, tá, de Ancelotti, que mostra um pouco da composição natural, né, de uma seleção brasileira hoje em dia. Agora sim a gente pode ir fazer uma avaliação mais profunda, Celso, passando por todos os nomes, posição por posição, e aqui a gente começa de frente para trás, digamos assim, tá? A gente começa pelos atacantes, Celso. Porque aqui a gente tem temas importantes para debater, tanto relacionados às convocações, como também relacionados às ausências, né? Aqui a gente tem Estevão, do Chelsea, Gabriel Martinelli, do Arsenal, João Pedro, do Chelsea, Caio Jorge, do Cruzeiro, Luiz Henrique, do Zenit, Matheus Cunha, do Manchester United, Rafinha, do Barcelona e Richarlison, do Tottenham. Jogadores que, inclusive, destacamos, esses 2 últimos, destacamos também no nosso último programa, no nosso último Raio X, colocando Rafinha na lista daqueles jogadores em que a gente nutria uma esperança de que eles alcançassem um nível de performance, que eles mudassem de patamar, do patamar onde se encontravam dentro de seus próprios clubes, e Rafinha foi o pioneiro aí dessa transformação, dessa situação mesmo, né? E debatemos sobre a possibilidade de Richarlison eventualmente estar iniciando algo parecido com a recuperação por conta do início de temporada dele, aparentemente recuperado dos problemas emocionais que enfrentou na temporada passada, né? E marcando gols, o que é sempre importante para os atacantes. Celso, a gente debateu esses nomes, né? A gente começou uma série de programas na semana passada justamente para analisar o desempenho desses jogadores nos seus campeonatos, nos seus clubes. Você trouxe um retrospecto aí desses 2 nomes que foram destaques, e eu diria que, apesar de não estar na lista dos que já haviam sido convocados, a gente também tinha destacado que João Pedro, pela forma com que chegou no Chelsea, jogou muito no Mundial e já virou um titular absoluto, tá, do Chelsea. Então, era uma convocação esperada. E esse, Celso, e João Pedro pode ser um jogador que venha correndo por fora, que sequer integrava aquela lista da Copa América, tá? Tanto que ele vem para uma convocação agora e ele chega como titular absoluto do Chelsea. Ele chega como jogador importante de um clube importante. E já fez um gol agora. Tudo bem que foi uma goleada, bateu fácil o West Ham por 5-1, mas já fez um gol, né? Foi titular nas 2 partidas. Uma novidade que Estevão, que não foi titular na estreia contra o Crystal Palace, começou como titular na segunda rodada. Então você tem Estevão, que também parece chegar bem no Chelsea. Vamos ver, inclusive, nessa partida dele. Vamos ver essa evolução de Estevão, tá? Como Matheus Cunha, mais uma vez titular absoluto, sem ser substituído no Manchester United. E como você citou, e acho que aqui cabe ressaltar, Richarlison de novo jogou bem. Assistência titular numa grande vitória do Tottenham
dentro de Manchester contra o City. Tá? Um 2-0. Dessa vez não teve gol, mas teve assistência. E assim, se já tinha. A gente falou isso no programa passado. Se ele já tinha confiança de Ancelotti sem jogar nada, depois de uma semana positiva, de um retorno positivo, era natural essa escolha, né, por Richarlison. E esse Fred, eu coloco quase na mesma casinha de João Pedro, da surpresa de João Pedro, de ser um jogador que a gente não contava muito e que de repente desponta como, pô, aqui pode ser interessante, porque Richarlison, ele já mostrou um potencial, ele nunca mostrou um potencial para a gente ter convicção de titularidade de Richarlison para a seleção brasileira, mas ele já mostrou futebol, potencial para ser um jogador para ser observado, né? E também foi um jogador que se colocou fora das listas, colocou-se fora ali da disputa, dada a distância, a diferença técnica e física, de performance de maneira geral dele no último giro. Então, assim, não dava para você esperar que, não, vai começar agora de novo a Premier, ele vai começar com tudo. Para mim, é absoluta surpresa, sabe? E assim, das mais gratas surpresas. Absoluta surpresa, né? Absoluta. Então, para mim, esses são os pontos, Celso, assim, que mais chamam a atenção, tá? A chegada de um João Pedro com chance de se tornar protagonista. Imagino até que pode ser titular já nesse primeiro jogo. E concordo com você esse renascimento de Richarlison. Mas o cenário nesse momento é positivo pelo perfil de Matheus Cunha no United, de João Pedro no Chelsea e do espaço que Estevão já chegou no Chelsea. Diferente de Endrick, por exemplo, que sofreu muito e basicamente não tem espaço no Real Madrid, Estevão parece ter chegado... Já não tinha muito com o próprio Ancelotti. Estevão parece ter chegado pela porta da frente no Chelsea, né? Sim. Maestro, queria também a sua análise aí sobre os nomes de Ancelotti para o ataque aí, para esse giro. Olha, a linha de surpresa com o Richarlison, a minha mesma de vocês, não tinha tantos indícios, mas, de fato, esse início dessa temporada 25-26, que é a temporada da Copa do Mundo, né, que a Copa do Mundo meio que vai encerrar essa temporada para os europeus, porque tem que somar essas atuações que o Fred trouxe da Premier League, a própria atuação da Supercopa da Europa, embora o Tottenham tenha perdido o título nos pênaltis para o PSG, né, venceu por 2-0 no finzinho. Richarlison já tem ido bem naquele jogo, então, na verdade, é realmente um bom início em todas as partidas oficiais até aqui. A convocação de Estevão, eu já falei outras oportunidades aqui, eu gosto muito de Estevão, acho que desses 14 ou 15 jogadores que podem ser a base da seleção, eu acho que ele vai conseguir fazer parte dessa base. Não falo nem na lista final, tem aquele da base perfil, mesmo, né, Maestro? Tem aquele perfil do jogador diferenciado que a seleção costuma ter, né? Aquele jogador que consegue fazer algo diferente com a bola nos pés, né? Eu falo, Celso, que nem estar na lista de convocados da Copa do Mundo, mas sim na lista do núcleo da espinha dorsal de Ancelotti, jogadores que ele pode contar mais durante os jogos. Assim, eu acho que talvez, sobretudo se essa temporada se desenhar como tem se. Primeiro, ele já tinha tido aquele gol contra o próprio Chelsea, jogando pelo Palmeiras, jogou o Mundial, aí na despedida contra o Chelsea, volta na pré-temporada, faz um gol, começa a ser utilizado nesse início de Premier League, então será um jogador utilizado da temporada, e assim, mantendo um nível próximo a esse início, não precisa ser nesse nível, porque se for esse nível não tem muito debate não, né? Assim, se ele mantiver o que ele fez, isso assim, não tem muito debate, mas se for algo próximo a esse início que ele está tendo, eu acho que ele vai colocar o seu lugar lá, a sua vaga lá no grupo final. Caio Jorge, ele é um jogador muito jovem ainda, tinha se revelado pelo Santos, uma passagem surge no futebol pernambucano, mas no futsal como criança ainda, é um jogador, embora seja recifense, mas na base do Santos,
E foi o futebol italiano, acabou talvez não ter brilhado tanto quanto se esperava, mas nessa volta, ele continua sendo um jogador muito jovem, cara que nasce depois da Copa do Mundo, de 2000, na época, na Copa do Mundo ali de 2002, o último título do Brasil, está nascendo. Pega nessa fase esse artilheiro do brasileiro fazendo gol de todo jeito, não é gol participando, é gol bonito, é gol driblando, assim, um jogador com muitos recursos. Tem jogador que, tipo, não tem problema nenhum. Adoro aquele cara que faz o gol só de um jeito, mas que faz gol. Mas, assim, mas não é nem o caso do Caio Jorge. Ele realmente faz gols vem nesse brasileiro vencendo de forma muito diferente. E, querendo ou não, o Campeonato Brasileiro, a gente pode ponderar como uma competição que pode gerar jogadores para a Copa do Mundo. Em algum momento começou em baixa, mas nesse momento os investimentos estão muito altos. Então, assim, se um jogador desponta numa competição tão rica quanto é o brasileiro, eu acho que porque estava tendo essa dúvida, né? O cara disputando brasileiro, mas não funciona na Europa. Assim, ainda que naturalmente exista essa diferença, continua sendo uma grande diferença, mas não é uma diferença estelar. Então, um destaque do Campeonato Brasileiro pode sim ser um destaque suficiente. E o Mundial deixou isso cada vez mais, assim, absolutamente clara, de forma clara para o mundo todo ver, né? Teve debates e teve quem em 2026 vai ser a mesma coisa ali, no verão, de novo, na reta final, porque se falou muito que era porque estava começando, no meio da temporada brasileira. Contra fim de temporada. Vai ser a mesma coisa em 26. Então, assim, se isso como toda a Copa a favor dos clubes brasileiros nesse Mundial, talvez seja a mesma coisa para quem brilhar no Brasileirão em relação ao que vem. Assim, o Brasil está apostando em vários atacantes. Assim, em algum momento estava faltando qualquer jogador que fosse um 9 ali, mas agora tem essa figura ali. Tem Caio Jorge, tem João Pedro, Matheus Cunha, que pode ser utilizado, Richarlison. Então, assim, é uma briga grande, tá? Inclusive porque é uma posição muito nobre na história da seleção brasileira, a posição do matador, assim, do cara da área. O goleador. O goleador, o Brasil, obviamente, sempre teve muito esse perfil de jogador. Com características diferentes, inclusive, mas goleadores. Mas sempre teve essa característica. Porque nem toda grande seleção tem, tá? Assim, só para dizer assim. E a briga está bem aberta. Eu acho que na hora que o Brasil está classificado, tem esses jogos de eliminatórios, mas que viram testes para Ancelotti. Eu acho que essa convocação deixa bem claro que ele botou os caras assim num coliseu. O Itália diz, meu irmão, briga aí por uma vaga. Ou por duas aí. A gente tem, eu diria, Fred, assim, perfis diferentes, né? Casinhas diferentes aí de convocações, né? A gente falou de Richarlison, que tem um passado com o próprio Ancelotti, mais um retrospecto recente um pouco preocupante, mas um recorte mais recente ainda, que traz inspiração. A gente tem um Rafinha que está mais consolidado, sem dúvida faz parte aí desses 13, 14 jogadores que formam a espinha dorsal. E tem jogadores sem a menor dúvida. E tem jogadores aí que entram no perfil do momento, né? Acho que é o caso aí de Caio Jorge, como o Cássio destacou, o nível da Série A não deixa dúvida para que um jogador que está se destacando nessa função, da forma como ele está se destacando, mereça de fato uma vaga na seleção brasileira, né? Então, acho que ele entra nessa casinha aí do bom momento, que eu respeito muito, tá? Principalmente para essa função de centroavante, e acho que essa disputa está bem em aberto. Aí, Fred, não sei se você quer trazer algo mais sobre os nomes que estão aí na lista, ou se a gente pode falar de uma ausência importante. Celso, eu vou fazer essa transição, tá? Desse finalzinho do debate de vocês para as ausências, porque a gente tem 8 nomes aí, tá? Não vem mais do que isso de atacante. Até porque alguns jogadores aí podem fazer a função de jogar como meias. 2 deles aí, pelo menos, são capazes, o Rafinha e o Matheus Cunha, de jogar como meia, tá? Desses 8 nomes, até pela repetição, pelo perfil, pelos clubes que jogam, a gente tem alguns bem consolidados. E um absolutamente consolidado que não está na lista, que é Vinícius Júnior. Aí eu fico pensando
quais posições realmente estão abertas aí. Considerando essa convocação, eu vou trocar Luiz Henrique por Vinícius Júnior, porque eu acho que Luiz Henrique ele dificilmente terá espaço para ir para uma Copa do Mundo. Até pelo campeonato que ele disputa, né? Isso. Fica a posição de Caio Jorge, é uma posição. E aí a gente vai saber se João Pedro vai ser um dono de posição, se Richarlison vai ser o dono de posição, porque senão, até para a gente pensar, e aí a ausência que naturalmente a gente vai debater para a entrada de Neymar, tá? A porta aberta para mim tá ali nessa vaga de Caio Jorge, que me remete mais a uma vaga para Pedro, tá? Porém, talvez seja a única porta aberta aí, porque me parece uma lista com uma cara bem definitiva. Você tira Caio Jorge, coloca Neymar, você tira Luiz Henrique e coloca Vini Júnior. Aí você vai ter um Rodrigo de fora. Como vai ser esse ano de Rodrigo? Perdeu espaço no Real Madrid, 2 convocações, não foi convocado nas 2, tá? O treinador, em tese, sempre contou muito com ele no Real Madrid. Ancelotti sempre teve em Rodrigo um jogador de extrema confiança. Aí Rodrigo vai entrar numa briga com Martinelli, com João Pedro, com Estevão, com Matheus Cunha. Então, eu acho que a disputa começou a ficar muito no funil. Tá? E para encaixar Neymar aí, significa que talvez um grande jogador acabe perdendo a vaga. Um jogador que teve muita chance nesse ciclo nas convocações. Ancelotti falou sobre a ausência de Neymar, né? Citou o que é óbvio, né? Que Neymar é um jogador que não precisa provar a sua capacidade de atender a seleção brasileira, mas que precisa voltar a ter um nível de condicionamento físico, principalmente, que o deixe capaz de elevar a sua capacidade técnica ao nível que o torna um jogador inquestionável para a seleção brasileira. Então, eu acho que cabia, Celso, essa convocação do Neymar, porque eu entendo. Ancelotti falando isso, tem total o cara dos maiores treinadores do mundo. Mas eu acho que o Brasil vai precisar, veja, se ele conta com o Neymar para a Copa do Mundo, não é só esperar, quando o Neymar tiver com físico ok na medida que ele imagina para a Copa do Mundo, na ponta dos cascos, pronto, agora vai. Aí, de repente, não vai, talvez não tenha tanto tempo ainda para encaixá-lo no time, para buscar uma utilização melhor, a forma como ele... Eu acho que o Neymar precisa ter alguns jogos com o Ancelotti. Assim, ele não está melhorando fisicamente, mas é só trazer o jogador e a utilização dele ser proporcional ao que ele pode entregar no momento. Não sei, Neymar não pode ser convocado porque ele não aguenta 90 minutos da intensidade da seleção brasileira, mas, sei lá, talvez aguente meia hora. Eu acho importante que o Brasil, o Brasil de Ancelotti, seja testado com o Neymar. Então você tá na casa dos que na categoria dos que acha que faltou a convocação de Neymar para esses jogos onde o Brasil tem um compromisso de menor peso, né? Eu acho que com essa quantidade de atacantes que a gente está vendo na tela, eu acho que cabia sim. Mas, de toda forma, por outro lado, é o único treinador dos que passaram pela seleção brasileira esse ciclo muito mal conduzido pela CBF em relação à seleção brasileira, é o único para não convocar e falar na coletiva isso. Porque todos os outros falaram, a gente tá vendo, não sei o que, não. É questão física e ponto, assim, deixar muito claro. E, do outro lado, o jogador não poder falar algo para bater de frente com o treinador e, de repente, ganhar a opinião popular. Nesse caso, eu acho que não conseguiria. Assim, teria toda uma fanbase, naturalmente, mas o outro lado do treinador o treinador é tão grande também que o jogador melhor absorver. Né? É melhor absorver o que foi dito e fazer isso do que bater de frente e dizer, isso aí tá errado. Tô bem, né?
no passado, eram treinadores enormes, mas assim, quando Neymar, Romário não era convocado, aí Romário só a panturrilha estava machucada, não. Aqui, ó. Ele entrou aqui e treinava no dia seguinte, mostrava e ficava meio assim. Fazia gol. E fazia gol. Pois é. Muito bem. Mas eu acho que em relação a Neymar, é isso. Não sei se você quer trazer algo mais aí, Fred, sobre essa. Não, sobre Neymar é isso. Eu entendo assim, quando a gente debateu em outro programa, eu sou da linha de Cássio, eu acho que Neymar precisa ser convocado para a seleção brasileira, tá? Se mostrar uma condição física saudável. Ancelotti bateu muito na tecla que não basta ser uma condição física saudável. Tem que ser uma condição física plena. Plena. Isso valeu para Neymar e para Rodrigo. Tá? Esses dois foram citados de forma mais direta. Quando foram perguntados sobre esses dois, ele citou a questão física. Tá? Ou seja, Neymar vai ter que provar mais capacidade física. Então, apesar de concordar com tudo, eu gosto da linha de Ancelotti na hora que ele fala o seguinte, Neymar, a gente não precisa ver, testar, né? Não precisa testar, porque ele falou aquilo, eu repito, ele falou muito não só o testar tecnicamente, é o testar comportamento, postura, como veste a camisa. Então, para mim ficou claro que a porta está aberta, para mim não foi uma resposta educada, para mim foi uma resposta real, a porta está aberta, agora ele precisa jogar mais, ter mais regularidade, não se machucar, né? E aí, para ele poder se consolidar, até porque, cá entre nós, tá? Cá entre nós. Esses 2 jogos agora, que fecham as eliminatórias, são tão joguinhos que alguns amistosos serão mais pesados e testes mais efetivos do que esses 2 jogos. Porque esse jogo do Chile tem espírito de amistoso. O da Bolívia, como eu digo, tem o fator ali, a Bolívia lutando, altitude, mas aí também na altitude tudo fica diferente. Outros amistosos que o Brasil vai ter, não todos, mas alguns amistosos pontuais serão testes muito mais efetivos. E aí talvez seja importante ter Neymar num deles. Só acho que assim, Celso, Luiz Henrique é uma vaga que nesse momento ele teria assim que... Eu não sei o que é que o Luiz Henrique precisaria fazer para realmente se consolidar para a Copa do Mundo. Eu achei uma convocação distante, tá? De ser um jogador que possa chegar na Copa. Vamos, portanto, agora falar dos jogadores de meio de campo, Fred. Quem são as opções aí de Ancelotti para esse setor? E aí a gente vai falar de Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá de volta à seleção. Um jogador que, como falei também em algum momento aí na abertura, mostrou na seleção brasileira, pré-Ancelotti, né, ainda nas piores fases aí desse ciclo da seleção brasileira para o Mundial do ano que vem, né, mostrou ser um dos jogadores mais interessantes, uma das melhores alternativas que o Brasil tinha para a sua composição de jogo. E aí, falando do seu papel defensivo, também do seu papel ali de construção de jogada, um jogador que também consegue chegar na frente, tem uma finalização ali um pouco acima da média, e que é um dos, eu, pelo menos, Fred, considero um jogador desses últimos remanescentes de uma posição já muito nobre, um período muito nobre, sabe? Aquele 10 mais clássico, que era um jogador que cadenciava mais o jogo, que acelerava com um passe e tal. Paquetá, para mim, dos mais competitivos dessa última leva de características, de jogadores nessa característica, e torço como torcedor da seleção brasileira, para que ele consiga voltar a mostrar aquele futebol, porque seria também uma conquista inesperada, porque era um jogador que todo mundo, pelo que a gente acompanhava da cobertura em torno das acusações que ele sofreu de manipulação, participação de manipulação de resultado, etc., tudo indicava que ele seria severamente punido. Ele foi absolvido
Então, a partir de agora, está completamente à disposição e a gente volta a analisá-lo aí como uma possibilidade interessante, né, caso volte até a performance, né, daquele período. Celso, eu acho que aí você já disse tudo, tá? Nesse caso aí de Paquetá, eu concordo 100% com a forma com que você apresentou o tema. O que me surpreende não é Paquetá na lista, não. O que me surpreendeu foi ele ser absolvido diante do cenário que se desenhava, né, dos indícios que foram apresentados contra ele, muito contundentes. Talvez os valores muito insignificantes tenham amenizado. Porque, Mas dentro assim, do julgamento, se foi absolvido, Fred, é tem que estar na exatamente seleção. isso. Não é isso que eu falei? O que me Então. surpreendeu não é o nome dele na lista. Sendo absolvido, para mim, ele está automaticamente na seleção brasileira. Perfeito. Como titular, inclusive, tá? Assim. Aí eu já não Rapaz, sei. eu acho que sim, né, meu irmão? Mas O meu campo do Brasil, assim, depende muito dos atacantes, assim, não tem nenhum jogador, pronto, a gente tá vendo na tela, assim, só ele vai driblar e vai encostar ali no ataque, e vai, assim, ele é o único 6-6, né, que restou. Aquele meio atacante clássico, assim... E o Brasil, veja, o Brasil nesse período não encontrou outro. E não, ele é o único 6-6 que restou. Não tem todos outro. os outros eu vejo com bons olhos um meio campo com Bruno Guimarães, Casemiro e Paquetá, por exemplo. Eu vejo com bons olhos. Sim. Agora, tá num time mais fraco no campeonato inglês. Vai precisar realmente dos jogos na seleção. Tá? O time dele tomou 5-1 nessa rodada. Mas ele fez o gol, por exemplo. Né? Enfrentou justamente o Chelsea. Vai sofrer muito para ter visibilidade dentro do perfil do seu time na Premier League. Agora, eu concordo, assim, veja só o que eu falei. Na hora que ele está absolvido, convocado, é claro que é convocado. Ele foi bem com a camisa da seleção brasileira. Tá? Ele, por exemplo, encaixa bem com o Neymar, se Neymar voltar. Agora, eu acho que Ancelotti também precisa de outros desenhos de forma de atuar sem esse meia. Porque o Brasil só tem Paquetá hoje. Só tem Paquetá. Então, assim, é muita dependência de um estilo de jogo para um único jogador. Por isso que eu defendo que o Brasil tenha formas mais múltiplas. Ele, para mim, eu acho que Ancelotti enxerga ele como alguém que ele quer observar. Eu não acho que ele considera um jogador que tem um lugar cativo ou algo perto disso na seleção. Eu vejo muito mais como, esse jogador tem características interessantes. Vamos ver aqui. Vamos ver como é que fica dentro da minha proposta, dentro do que eu enxergo de futebol. Eu acho que é por aí também, Celso. E no restante aí dessa lista de meio de campo, o Joelton de volta, né? Agora, enquanto a gente gravava aqui esse vídeo, ele saiu machucado do jogo do Newcastle. Perceba que tanto ele quanto o Bruno Guimarães estão aqui aparecendo nesse quadro com apenas um jogo, porque o segundo jogo está acontecendo agora. No momento que o segundo jogo. E com 30 do segundo tempo ele saiu machucado. Obviamente, aqui a gente não tem informação sobre gravidade da lesão, tá? Mas pode ser uma chance perdida aí para ele, né? Que não foi bem no amistoso. No amistoso não, no jogo das eliminatórias contra a Colômbia. Agora, tá? Tá jogando em alto nível no Newcastle há algum tempo, tá? E tem a seu favor, sabe o quê? Jogar do lado de Bruno Guimarães, que é um jogador que finalmente, mais recentemente aí, conseguiu mostrar funções mais parecidas na seleção com as que ele consegue mostrar no Newcastle ali, tanto em relação à parte defensiva do jogo, com um bom desarme, um bom poder de desarme, chega firme nos lances e tem uma boa capacidade de transição e também pisa na área. E começou a mostrar ser esse jogador interessante. Então, acho que para Joelinton é importante estar jogando ao lado de Bruno Guimarães, e concordo que vai ser uma pena se ele perder essa convocação aí por conta dessa lesão
pelo Newcastle. Vai ser uma pena mesmo. E acontecendo esse corte, aí vai voltar todo aquilo ali em relação à pré-lista, né? Pré-lista, lembrando, são 50 nomes. Havia expectativa, por exemplo, de Jean Lucas do Bahia, mas sobretudo nessa posição especificamente, Jean Lucas do Bahia, que foi um nome apurado pelo GE Globo Esporte da Bahia, que estaria na pré-lista. Então, como o próprio Neymar estava na pré-lista, que a gente já debateu, né? Mas eu digo porque na posição do Joel, então poderia ser Jean Lucas já. Eu estou falando em relação havendo esse corte, Jean Lucas, ele seria um dos candidatos a essa vaga. Seria. Gerson seria um candidato natural, mas como o Jean Lucas está no Brasil, e Ancelotti abrir uma brecha para chance, faria mais sentido o Jean Lucas do que. Mas só para dizer assim, que nesse acompanhar o jogo na Arena Fonte Nova, o ponto que eu ia trazer é o fato de que não é quebrar a cabeça, não. Essa convocação ela afunilou uma lista de 50 nomes que tinha para a convocação desses 2 jogos. Né? Fred, vamos lá para mais um setor. Agora vamos falar de um dos setores mais críticos. É muito crítico. Né? Muito crítico. Uma das principais dores de cabeça de Ancelotti, e por isso é um dos setores que trazem grandes surpresas, grandes frustrações, né? Porque simplesmente não há donos nas laterais da seleção brasileira. E aí, todo nome que aparece na convocação tem defensores e tem críticos. É impressionante como é algo absolutamente repetitivo. Mas confesso que, principalmente por estar no Zenit, Douglas Santos voltar à seleção foi algo que me chamou muita atenção. Realmente me causou grande surpresa. Veja só. Por tudo que se debateu nos últimos dias em torno da possibilidade de Juba, né, lateral esquerdo do Bahia, aí Ancelotti vai assistir um jogo em Salvador e Juba faz um golaço dentro desse jogo. Foi natural escalonar a expectativa. Aí vem a convocação de 3 laterais esquerdos. 3 laterais esquerdos. E Juba não aparece. E aparece o resgate de um Douglas Santos, tá? Que, eu repito, desde a primeira vez que ele foi convocado pelo Náutico, sempre teve um quê de surpresa em torno das aparições dele nas listas da seleção brasileira. Tá? Quando a gente vai detalhando esses laterais escolhidos, a gente começa com o Alexandro, né, do Flamengo, que é o jogador mais recorrente da posição. 28 jogos nessa temporada. 100 gols e sem assistência. Tá ok, o Flamengo joga uma Libertadores em nível mais alto. O Bahia jogou Libertadores, o Bahia não classificou, pegou um grupo muito pior. O Flamengo é mais time que o Bahia, a gente sabe, tem jogadores mais qualificados. Ser titular de uma lateral esquerda do Flamengo já é um ponto importante. Ok. Mas ele não consegue esse ano ter o nível de desempenho que Juba vem tendo. Caio Henrique, a gente destacou ele no programa passado, mas apenas por ser um brasileiro titular absoluto do Mônaco. Tá? E Douglas Santos... Aí resta saber se os laterais serão mais defensivos para que, de repente, a formação com Paquetá tenha mais liberdade no ataque, ou seja... E Douglas Santos no Zenit, assim, para completar, Cássio, a gente não acompanha, né? Então, convenhamos, não vai ter como a gente acompanhar. Veja, é improvável que ele não seja um lateral de características defensivas, como sempre foi em sua carreira. Como sempre foi. E aí, a gente vai, por que não Juba? Tá? Eu vou desconsiderar o discurso de por que no Nordeste ninguém vê. Eu vou desconsiderar até porque o cara foi para um jogo, né? A gente sabe que é diferente. Se Ancelotti não chega com essa visão dentro da CBF, já existem ramificações. Veja, é diferente muito. Voltou a circular bastante o vídeo do Bebeto falando que deixou de jogar uma Copa, que para jogar a Copa do Mundo 98, isso é Bebeto falando, tá? Ele revela que teve que sair, uma impressão que sempre existiu, que ele teve que sair do Vitória para ir para o Botafogo. E para mim, o caso mais emblemático que eu já vi na minha vida é o do goleiro Anderson, no Santa Cruz,
que estava no Santa. O Santa na Série C, que o Santa estava na Série C. Mas ainda, mesmo na Série C, tinha um goleiro com idade pré-olímpica, jogando muito bem, muito bem. Aí, e na hora que ele foi contratado pelo Atlético Paranaense, teve a convocação e ele foi chamado. Sem estrear pelo Atlético Paranaense. Eu vejo assim, o cara passou o ano todinho. Na hora que teve a mudança, veio a convocação. Assim, é uma coincidência? Pode naturalmente ser uma coincidência, mas porra, que coincidência mesmo. Então, assim, eu não tenho muito medo para achar, eu acho que é algo que pode existir. Foi o caso dessa convocação, Fred? Acredito que não, porque o perfil da convocação de Ancelotti, Ancelotti tem nem tempo de Brasil para ter esses vícios ainda, sabe? Sim, Assim. né, era isso que eu estava construindo, sabe, Cássio? Vamos lá. Por que Juba não foi convocado e a gente tem 3 laterais esquerdos, 2 deles que atuam em equipes coadjuvantes dentro da Europa, tá? São titulares absolutos das suas equipes, como mostra aqui na tela. Douglas Santos fez os 5 jogos. Muito mas coadjuvantes. Equipes muito coadjuvantes, até porque o futebol russo está fora atualmente, né, das disputas continentais, então isso deixa o isolamento ainda maior. É muito difícil a gente fazer uma comparação aqui de Juba com Douglas Santos e com Caio Henrique. Ele só tem a favor o rótulo e o carimbo de estarem na Europa. Só. Tá? Ponto. Alexandro é um jogador do Flamengo e tem a seu favor o carimbo de ser um jogador do Flamengo. Repito o que já disse aqui. Ser titular do Flamengo, sim, é algo relevante para a gente considerar nessa disputa. É o melhor time do futebol brasileiro e Alexandro é o titular absoluto. Mas a eficiência, o desempenho, os números, o protagonismo de Juba é muito maior. Aí a gente vai para um dos pontos, um dos aspectos que é o que Cássio trouxe. Relembrando o vídeo histórico aí de Bebeto admitindo publicamente que precisou sair do Vitória para ser convocado. A gente tem o exemplo que Cássio usou, é o que eu também sempre utilizo, de Anderson, goleiro que era de Santa Cruz, só foi convocado já pertencendo ao Atlético Paranaense. A gente tem outras questões, tá? Outros jogadores que historicamente poderiam ter tido uma chance. A gente debateu muito ao longo de toda a temporada 2024 como é que João Ricardo, naquele nível, não era sequer um nome muito cogitado, tá? A gente teve outros casos históricos. Se Ancelotti não chega com todos esses vícios, se ele vai a Salvador assistir um jogo, e se o Bahia hoje tem o selo do Grupo City, que deixa o Bahia meio nordestino, meio mainstream, porque o Bahia hoje é um clube grande, de peso internacional, já que tem todo um suporte internacional, validações internacionais, jogadores contratados por salários e direitos altíssimos, conseguindo tirar jogadores da base de outros clubes brasileiros. Então, esse olhar vai precisar ser adequado ao Bahia urgentemente. Se existe um muro quanto ao Nordeste, o Bahia não é exatamente, essencialmente hoje, um clube com raízes financeiras e estruturais do futebol do Nordeste. Ele é um clube com raízes internacionais. Então isso precisa ser considerado. O Bahia, Ancelotti sabe que o Bahia é o Bahia que pertence ao Grupo City. É óbvio que ele sabe. Então ele sabe que os jogadores que ali estão já passaram por um crivo. É isso que eu quero dizer. Se o lateral esquerdo do Flamengo passou por um crivo, o jogador que chega ao Bahia também passou por um crivo de um nível maior. E aí você tem Juba muito protagonista desse time. Agora, pode pesar a forma tática com que o Bahia joga? Pode. Porque eu até não comentei isso naquele outro vídeo de Juba que a gente fez. Você pega os últimos jogos do Bahia e eu passei a avaliar ainda. A gente conhece Juba desde que Juba era menino, né? Então, se tem quem pode avaliar Juba e sua evolução, suas temporadas mais fracas, suas dúvidas se daria certo ou não, a gente acompanha ele desde o começo, tá? E acompanha ele regularmente pelo Bahia. Veja, Juba não joga exatamente como lateral esquerdo. Eu não sei até que ponto isso pesa,
Porque na seleção brasileira, Juba não teria uma composição tática como tem a do Bahia. Se Ancelotti estiver pensando em montar algo parecido, aí ele seria quase que obrigado a trazer Juba. Porque o que Juba executa hoje no Bahia é uma multifunção. A faixa de campo que ele atua e na intensidade que ele atua, com a qualidade técnica, elogiável. é muito difícil. Veja o gol que ele fez contra o Santos. Onde é que ele estava? Chegando como meia. Ele não estava chegando como lateral esquerdo. Ele estava chegando como meia, onde ele joga muitas vezes. Mas muitas vezes ele procura o meio para fazer a organização inicial das jogadas. Às vezes ele aparece como ponta, mas no Bahia ele faz muito essa função de meia esquerda. Tá? Rogério Ceni acertou demais o encaixe de Juba. Demais. Rogério Ceni é parte fundamental desse novo momento de crescimento de Juba. Ele reorganizou a bússola, né, da carreira de Juba, porque Juba houve um momento em que ele estava sendo tratado quase como um ponta, que é uma função onde ele tem algumas deficiências. Ele tem que ele também não jogava como ponta no Sport quando estava sendo tratado assim. Era uma visão superficial. Porque ele era oficialmente ponta, mas caía para o meio como cai agora. Ele era mais segundo atacante e meia esquerda. E aí o que eu queria pontuar é que Rogério imediatamente eliminou a possibilidade dele atuar ali naquela ponta e também não posicionou ele, não exigiu que ele fosse um lateral zagueiro. Conseguiu encaixar Juba na melhor faixa de campo onde ele consegue desempenhar o seu futebol. Então, acho que tem um mérito grande aí de Rogério e um grande performance de Juba que vale a pena, sim, ser avaliado. Então, vamos Celso, agora, Fred. Só para fechar, eu concordo aí. Não foi uma causa nacional, tá? Os programas que aconteceram pós-convocação não citaram a ausência de Juba. Como a gente tratou Juba como possível convocado, acho que a gente naturalmente tinha que trazer o tema aqui. Porque ele estava nem na pré-lista, né? É só para dizer, nem foi um nome, foi um nome porque, dentro do entendimento da grande campanha do Bahia, o maior desempenho individual não era o de Jean Lucas, era o de Juba. Então, assim, mas e até a competição, de divulgação na posição, de Jean Lucas na pré-lista, não de Luciano Juba. E eu acho que Juba poderia desenvolver melhor do que Caio Henrique e Douglas Santos. Eu realmente acho. Acho que Alexandre a gente já sabe o que vai entregar. Então, até para a lógica que Ancelotti falou, poderia sim abrir uma porta para Juba nesses dois jogos, tá? Poderia abrir. Eu acho que falta. Se dissesse assim, Fred, um nome para mudar. Tem outros nomes que me incomodam mais a presença deles, tá? Vou até passar por um deles mais na frente. Mas eu acho que Douglas Santos, Caio Henrique não serão jogadores que vão se viabilizar para a Copa do Mundo. Juba talvez não seja nem convocado. Mas eu acho que era um cara ali que dizer, ó, vamos ali. E se a gente der uma chance àquele jogador que nunca foi cogitado, mas que hoje é o mais letal da sua posição? Ah, mas ele não joga exatamente na posição. Ok. Mas na seleção brasileira só vai ter craque jogando com ele. Então talvez ele ali na posição dele já dê conta. Enfim, pode ser, Celso, que ele chegue na seleção, fique extremamente tímido, não desenvolva. Mas ele precisa estar lá para ter uma chance. Não está falando de uma lista final. Esses jogos contra Chile e contra Bolívia. A Bolívia cabia bem Juba, tá? Mais até do que Jean Lucas, que, como o Cássio falou, estava numa pré-lista. Eu acho que cabia mais Juba. Juba é o que o Brasil não tem. Acredito que ele vai chegar na seleção e ser o Juba do Bahia. Não posso falar isso. É muito difícil acontecer isso. Pô. O normal é que não faça. O normal é que não consiga. Mas a gente tem que deixar pelo menos a porta aberta, porque ele faz por merecer isso, tá? E ali na lateral direita, Celso, dois opostos para mim, tá? Wanderson, que surgiu como uma esperança, porque era Danilo que jogava. Danilo, que nem foi convocado, tá machucado. Danilo eu acho inaceitável. O Brasil aceitar Danilo como lateral direito, eu acho inaceitável. Como líder? Wanderson não é mais titular do Mônaco. Veja aí, ele jogou 2 jogos, só jogou 16 minutos no primeiro jogo e 27 nesse final de semana.
Já o Wesley saiu do Flamengo, foi pro Roma, estreou fazendo gol, titular do Roma. Então o Wesley começa muito bem, começa com o pé direito na futebol europeu. E é quem é mais perto de ser dono dessa posição. Eu também começo a ver dessa forma. Começo a ver exatamente dessa forma. Vamos falar agora dos zagueiros, Fred. Vamos lá para os zagueiros, tá, Celso? A gente tem aí só apenas 4 zagueiros convocados, tá? Eu falei que alguns nomes... Não é para precisar de mais do que isso, não, tá? Contra nessa dobra. Jogos. Na Copa é bom mais um. Não, sim, pô. Na Copa com 26 nomes dá para ter mais um. Mas assim, nesses menos dois laterais jogos aí, esquerdos e mais zagueiros. Nesses 2 jogos aí, o teste tá no ataque mesmo. E aí, pronto, Celso, um nome que eu acho bem dispensável também é Fabrício Bruno, na seleção brasileira, assim. Bom zagueiro, mas também não acho que é um cara que vai se viabilizar para uma Copa do Mundo, tá? Eu sei que Ancelotti está dando algumas chances, mas faz muito mais falta Juba não ter uma chance do que Fabrício Bruno, sabe? Ser testado. Compor essa lista. Tá? Aí eu preferia dar mais jogo para Léo Ortiz mesmo, que eu nem acho que tem que ser convocado. O zagueiro do Flamengo, talvez. Mas eu preferia dar mais chance aos caras que já vinham sendo convocados do Flamengo, porque eu não tenho certeza deles. Veja só, Gabriel Magalhães eu tenho certeza. Marquinhos eu tenho certeza. Alexandre, a gente comentou muito bem, né? A gente comentou da outra vez, foi muito bem pela seleção. Surpresa, né? A grande surpresa então, mesmo da convocação. É claro que esse cara tem que ser convocado de novo. Mas para ver Fabrício Bruno, eu preferia ver os zagueiros do Flamengo jogando. Porque eu não tenho convicção que os zagueiros do Flamengo têm perfil de serem realmente úteis na Copa do Mundo. Porque lembre que Militão não foi convocado, tá? Beraldo não foi convocado. Os zagueiros que têm um titular do Paris Saint-Germain, um titular do Real Madrid, né? Então, para que eu preferia dar a chance aos caras que já vinham sendo convocados aí. Eu não teria ido de Fabrício, essa é a minha visão. Gabriel Magalhães não foi convocado a última vez, mas obviamente o zagueiro titular do Arsenal, né, é um zagueiro que vai estar na seleção brasileira. Assim como Marquinhos e como Alexandre começa a se destacar aí como um cara que se qualifica bem aí para a posição. E agora vamos falar dos goleiros. E aí, Fred, talvez você também traga aí mais alguma crítica, né? Algum apontamento de convocação. Tenho. Veja só. Para mim, a gente vive uma entre-safra de goleiros. Na hora que o Fred fala aqui, como é que tá o cara lá na Rússia? Eu sei que o Sauditão aí tá aparecendo muito, mas é bronca, viu? E aí é o seguinte, Bento está mal no campeonato, no seu clube, tá? Não nasce. Ele está mal, foi criticado publicamente por Cristiano Ronaldo e já se fala abertamente que ele vai ser negociado, porque o reserva dele é o titular da seleção da Arábia Saudita e Jorge Jesus chegou à conclusão de que não vale perder a vaga de um estrangeiro para ter Bento. Uhum. O Al Nassr perdeu a decisão da Copa da Arábia, da Supercopa da Arábia Saudita, vencia o jogo até os acréscimos e Bento comete uma falha, cede o empate e o jogo vai para os pênaltis e o Al Nassr perde a decisão. Tá? Ou seja, ele foi convocado no momento de baixa dele. Eu acho, Celso, que o Brasil, ainda que vivam entre safra de goleiros, não precisa de um goleiro que está jogando no futebol árabe. Se fosse Alisson jogando no futebol árabe, talvez a gente aceitasse. Mas essa vaga de Bento, eu não entendo. Ederson não está jogando, é um problema, né? Deixando o City sem time, é um problema. E dentro do futebol brasileiro, não me pergunte nomes que eu assinaria, não. Porque o Everton, gosto muito, mas não sei se é um jogador para a Copa do Mundo, tá? É muito difícil você procurar jogadores. Você vai pensar em Fábio. Fábio é um grande goleiro. Veja só, foi super decisivo no Mundial de Clubes. Talvez caiba pensar num goleiro super experiente como o Fábio.
Pode ser. Não vou descartar aqui, não. Mas Hugo não me incomoda, não. Acho que o Hugo é um dos bons goleiros que o Brasil tem. Novo, Pegador de bom de pênalti. bom de decisão, pegador de pênalti. Hugo me agrada. Tá? Alisson e Hugo, ok. Eu teria levado um terceiro goleiro brasileiro também. Tá? Não, pô, deixa Gabriel lá, Fred. Deixa Gabriel lá. Tá. Pelo menos nesse caso, a queixa é de um goleiro que, assim, o Brasil até usou todos os jogadores na última Copa, né? Acho que o Filipão deu a oportunidade a todo mundo. Mas tirando a situação, até o Everson entrou, o Everson, mas tirando esse cenário, não vai, pelo menos não vai ser um problema, né? Assim, é só uma convocação questionável, mas não é exatamente um problema como em outras posições você aponta como um problema. Ó, é um problema esse jogador ainda fazer parte da seleção. Nesse caso, de Beta, é só você olha assim, ó, não faz sentido. Mas em tese, não tende a ser. Opções. Não tende a jogar, né? Mas me preocupa porque talvez ele seja encarado aí como reserva. Isso me preocupa. Do Al-Nassr, daqui a pouco. Não, dificilmente fica porque é isso, a cota de estrangeiro. Não tem como eles sustentarem um estrangeiro na reserva, né? Por isso que, inclusive, já pensam em tirá-lo. Mas aqui não tem nome não, tá, Celso? Não tem um nome. Se a gente tem Juba, se a gente tem Neymar, pro goleiro, eu não vejo uma demanda no futebol brasileiro para dizer, o goleiro é esse. Tanto que se falou em Fábio, veja só. Depois do Mundial se falou em Fábio. 41 anos Fábio tem, se não me engano, né? Eu acho que talvez seja até mais. Veja, isso era há alguns anos, viu? ele tem bem mais do que isso. Fábio já está com 44. 44 anos, exatamente. 44 anos. Conferi aqui. 44 anos, pô. Calma. Esse vídeo está entrando agora. A gente gravou isso 25 de agosto. O vídeo fica lá, se é disponível. Se você estiver clicando nesse vídeo no dia 30 de setembro, já tem 45. Levar um jogador com 45 anos é muito difícil, né? Não, o cara tem que ser muito ídolo. Tem que ser muito líder. E teria que ter tido histórico na seleção, por exemplo, que ele não tem. É isso que eu tô dizendo. Muito ídolo, assim. Muito líder, assim. Tem que ter sido, sei lá, mais do que Tafarel foi. Tem que ser um negócio que talvez a gente nem tenha referência para a posição aí no Brasil. Nem Marcão ali para a Copa 2002, Dida. Não tem jogador para a gente traçar esse perfil. Cristiano Ronaldo. Mas não no Brasil. Não, exatamente. Não, Cristiano Ronaldo é o mais parecido. É o mais parecido. Galera, dessa forma a gente vai chegando ao fim aqui de mais um raio-x da seleção brasileira. Espero que você tenha gostado, espero que você esteja curtindo a nossa cobertura da seleção. Deixa aqui o seu comentário, deixe também o seu like. Se você puder, compartilhe o nosso conteúdo para ajudar o nosso canal a crescer. Valeu, Fred. Valeu, maestro. Valeu, Gabriel Costa. E principalmente, muito obrigado a você por sua audiência. Forte abraço e até o próximo. Valeu. Tchau, tchau.